Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou dar sequência àquela série de vídeos relacionados à obra de John Maxwell, intitulada As 15 Leis do Crescimento. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho a respeito da lei da consistência, que, em linhas gerais, pode ser resumida da seguinte forma: a motivação o mantém em movimento, mas a disciplina o mantém em crescimento. E aqui é importante, de antemão, a gente esclarecer que não importa o quão talentoso você seja, não importa a quantidade de oportunidades que surgem na sua vida. O que realmente importa é que se você pretende crescer, a consistência é a chave para fazer você atingir o seu objetivo. Agora, como a gente pode fazer para crescer com consistência? Para responder a essa pergunta, John Maxwell apresenta alguns caminhos. E dentre esses caminhos, o primeiro deles é a gente responder a pergunta: você sabe o que precisa melhorar? E aqui a gente consegue perceber um grande equívoco cometido por muita gente. As pessoas acham que para crescer, para se desenvolver, elas têm que focar apenas e tão somente no seu aspecto profissional. Tá? Então, ela vai e começa a fazer cursos, capacitações, começa a estudar de maneira aprofundada apenas e tão somente assuntos relacionados ao seu âmbito profissional. Então, imagina lá um professor de direito penal que começa a focar apenas e tão somente em estudar direito penal. O grande equívoco disso daí é que essa postura acaba dificultando o crescimento como um todo. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que são verdadeiros gênios naquilo que elas fazem, são brilhantes sob o ponto de vista profissional, mas que não conseguem crescer justamente em virtude de alguns aspectos, de alguns pormenores na sua vida pessoal. Então, quantos de nós não conhecemos pessoas brilhantes, mas que têm um péssimo relacionamento interpessoal, tá? Líderes ali que maltratam seus colaboradores, não têm educação. Quantas e quantas pessoas não são brilhantes naquilo que elas fazem, mas têm problemas relacionados à saúde, às vezes consumo de drogas, obesidade, o que também acaba funcionando como complicadores no processo de crescimento como um todo. Pessoas, inclusive, que perdem a vida, né, em virtude disso que eu acabei de mencionar. Quer um exemplo? Amy Winehouse, que é mulher genial igual essa, sob o aspecto profissional, era brilhante, mas, sob o ponto de vista pessoal, faltou ali realmente um tratamento, tá, um carinho diário, consistente, para que ela deixasse efetivamente as drogas de lado. Só um exemplo. Quantos de nós não conhecemos pessoas brilhantes,
que tem problemas relacionados ao dinheiro. Agora, se bem que não é tão agora, né? Há alguns anos atrás, morreu um famoso empresário brasileiro do ramo de bicicletas, que na década de 80 e 90 esteve ali, a sua empresa esteve entre as 10 maiores do mundo. E ele morreu deixando uma dívida milionária para os seus herdeiros. Então, o que o John Maxwell está querendo dizer aqui? Que o grande equívoco das pessoas que procuram pelo crescimento é focar apenas e tão somente no seu aspecto profissional, deixando de lado alguns detalhes referentes à sua vida pessoal que vão fazer toda a diferença no processo de crescimento. Tá? Então, por isso é importante saber o que precisa ser melhorado. E muitas vezes esse o que está relacionado a nós mesmos. Quando a gente consegue aparar essas arestas, o mundo se abre diante de nós. Quando a gente começa a ter um relacionamento interpessoal melhor, as portas se abrem. Quando a gente começa a ter uma saúde melhor, a gente desempenha o nosso papel com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Então, em linhas gerais, é isso. Esse ponto que trata do o que precisa melhorar. Só que não para por aí. O segundo aspecto mencionado por John Maxwell para a gente conseguir crescer com consistência está relacionado a responder a seguinte pergunta: você sabe como deve melhorar? E aqui ele sugere também 4 etapas para serem percorridas que podem facilitar bastante a nossa jornada no que diz respeito a como melhorar. A primeira coisa que ele diz é que é fundamental a gente conseguir combinar a nossa motivação com o nosso tipo de personalidade. Tá? Porque realmente as pessoas, elas não ficam motivadas da mesma forma. Às vezes, aquilo que motiva uma determinada pessoa é um fator de grande desmotivação para outra pessoa. Eu vou dar um exemplo meu. Tem gente que adora trabalhar sob pressão. Eu detesto. Você quer ver, assim, eu ficar no fundo do poço, é trabalhar sob pressão. Aquela coisa de, sabe, prazo, correr contra o tempo, fazer as coisas tal. Eu não sirvo, eu não funciono dessa forma. Então, por isso é importante a gente fazer uma análise também do nosso tipo de personalidade. Existem dezenas de técnicas para você tentar descobrir qual é a sua personalidade. Mas aqui eu vou ficar junto com John Maxwell, porque eu acho que ele tem razão, ele prefere um critério de aferição de personalidade já muito antigo, muito clássico, já consagrado, que divide a nossa personalidade em 4 tipos. O primeiro delas, o primeiro tipo, né, de personalidade é conhecido como fleumático. E o que é o fleumático? Qual que é o ponto forte das pessoas que têm a personalidade fleumática? Elas têm um temperamento extremamente agradável. São pessoas fáceis de você lidar no dia a dia. Só que o ponto negativo dessas pessoas é a inércia. Elas geralmente são mais acomodadas, mais tranquilas, precisam ali de uma cutucada para poder se movimentar. O segundo tipo de personalidade
é chamado de colérico. E quais são as características? O colérico, a pessoa colérica, ela toma decisões com muita rapidez, assume responsabilidades com muita rapidez. Só que o ponto fraco dos coléricos é que eles geralmente se recusam a participar em um determinado processo se eles não estiverem no controle da situação. Tá? Então, tem que ficar atento a isso também. O terceiro tipo de personalidade é chamado de sanguíneo. O sanguíneo é aquilo que o Maxwell menciona. O sanguíneo é a alegria da festa. O tipo mais prazeroso de você conviver é o sanguíneo. Só que o ponto fraco das pessoas que têm a personalidade sanguínea está relacionado à questão da falta de concentração. Geralmente são pessoas que não conseguem se concentrar com muita intensidade. E por fim, nós temos também o tipo de personalidade chamado de melancólico. O melancólico é o perfeccionista, aquele cara perfeccionista, atento aos mínimos detalhes. E esse é o ponto forte. E qual que é o ponto fraco? O medo de cometer erros, justamente por ser perfeccionista. Então, às vezes ele acaba não agindo porque ele fica com receio de cometer erros. Fica lá dias e dias e dias em cima de algum determinado trabalho para tentar entregar a coisa mais perfeita possível. Tá? Então, é importante a gente analisar esses 4 tipos de personalidade para verificar ali qual modalidade de personalidade combina com aquilo que te motiva. Tá? É importante a gente relacionar essas duas coisas para tentar descobrir como a gente pode melhorar. Tá? Então, o primeiro aspecto aí mencionado é combinar motivação e tipo da personalidade. O segundo aspecto mencionado pelo Maxwell é o de que nós devemos começar com as coisas simples. Ou seja, aquelas pequenas disciplinas do dia a dia, no final das contas, fazem grande diferença. Disciplinas diárias pequenininhas, lá na frente, fazem toda a diferença. Terceiro ponto, ainda sobre como nós devemos melhorar, é um conselho curto e grosso. Seja paciente. E aqui o Maxwell invoca uma frase do famoso poeta persa Saadi, que fala o seguinte: tenha paciência. Todas as coisas são difíceis antes de se tornarem fáceis. Realmente, né, isso daqui é uma lição de vida importantíssima. Tenha paciência. Tudo é difícil até se tornar fácil. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm essa paciência e quando elas estão muito próximas de atingir o seu objetivo, aquilo que elas pretendem, o que elas fazem? Elas desistem. Isso é muito comum e é muito triste. E a quarta sugestão que o Maxwell dá, ainda respondendo aqui como que a gente pode fazer para melhorar, a quarta sugestão é valorizar o processo. Aqui é importante a gente ressaltar que quando a gente coloca um objetivo na nossa vida, uma meta na nossa vida, nós devemos encarar aquela meta sabendo que para atingi-la nós devemos traçar estratégias em nível macro
e em nível micro. Ou seja, nós precisamos aqui trabalhar com metas anuais, com metas semestrais, com metas trimestrais, com metas mensais, com metas semanais, com metas diárias. E a gente precisa saber que os nossos dias são caracterizados por aquilo que a gente faz ou pelos nossos hábitos. Então é importantíssimo a gente, se for o caso, mudar os nossos hábitos para conseguir atingir, depois de um espaço de tempo significativo, que pode ser semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, para a gente conseguir atingir aquilo que a gente se propôs. Então, em linhas gerais, é isso. Tá? Para a gente saber como melhorar, primeiro, combinar motivação e personalidade. Segundo, começar com coisas simples. Terceiro, ser paciente. E quarto, valorizar todo esse processo. A gente já respondeu, então, o que precisa melhorar. A gente já respondeu como devemos melhorar. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do porquê. Você sabe o porquê que deseja continuar melhorando? E essa pergunta, ela é fundamental. Quando você tem um porquê, por que você quer melhorar? Por que você quer fazer determinada coisa? Quando você tem um porquê ou vários porquês bem definidos, isso daí vai fazer com que, diante das dificuldades, quando baixar aquela empolgação inicial, tal, você tenha condições de persistir até atingir o seu objetivo. Então é importantíssimo a gente definir o porquê que a gente pretende crescer em determinado aspecto, ou os porquês que nós pretendemos crescer em determinados aspectos. Quanto mais porquês você tiver, mais provável de você conseguir atingir o seu objetivo. E aqui, ainda sobre essa questão do porquê, é importante a gente também esclarecer, trazendo à tona uma lição do famosíssimo técnico da Liga Nacional de Futebol Americano, Vince Lombardi. O Vince Lombardi, ele tem uma frase que diz o seguinte: uma vez que você aprende a desistir, isso se torna um hábito. Olha que coisa profunda. Uma vez que você aprende a desistir das coisas, isso se torna um hábito. Tá? Então, é fundamental a gente não dar brecha para esse hábito entrar na nossa vida. A gente não pode desistir das coisas. E eu falo isso como uma pessoa que durante muito tempo, vocês sabem disso, em vídeos anteriores, aqui dessa série das 15 leis do crescimento, eu já mencionei, tá, que era uma pessoa que eu tinha o costume de começar tudo e desistir de tudo. Tá, só que graças a Deus, isso daí ficou no meu passado, hoje em dia não é mais assim. E para quem tem esse péssimo hábito de desistir das coisas, eu recomendo aqui um livro escrito por Darren Hardy, chamado O Efeito Composto, que, em linhas gerais, estabelece o seguinte:
No que consiste esse efeito composto? É o fato da gente conseguir colher enormes recompensas de uma série de escolhas bem pequenas. Efeito composto, então, em linhas gerais, é isso. É você conseguir colher enormes recompensas de uma série de escolhas bem pequenas. E vocês querem um exemplo? Eu vou dar 2 exemplos concretos a respeito disso. Vamos imaginar que você esteja querendo crescer, se desenvolver no que tange ao seu aspecto de saúde. Tá? Você esteja querendo emagrecer, por exemplo. E aqui lembra, nós estamos falando de lei da consistência. Tá? Nós estamos trabalhando a lei da consistência. Se você mudar pequenos hábitos do seu dia a dia, lá na frente você vai colher grandes resultados. Imagina só que todo dia depois do almoço e depois da janta, você tem o costume de comer um bombom sonho de valsa. Se você alterar esse pequeno hábito, substituir o sonho de valsa por uma laranja, por uma maçã, depois de um ano, você pode ter certeza que você vai ter emagrecido alguns quilinhos em virtude disso. Então isso é o efeito composto, são pequenas coisinhas do dia a dia que fazem grandes diferenças lá na frente. Vamos imaginar que você esteja pretendendo crescer, se desenvolver no que tange ao seu aspecto financeiro, as suas finanças. Você é uma pessoa, às vezes, desregrada, gasta mais do que pode. Se você começar a poupar 5 a 10% daquilo que você ganha, pouquinha coisa ali, você pega um pouquinho do seu salário todo mês, guarda aquilo, investe aquilo ali e não gasta aquilo ali. Depois de um ano, você vai ver como aquele pouquinho mensal fez uma diferença significativa. Tá? Se bem que no aspecto financeiro, né, um ano é muito pouco tempo, né? Então é bom a gente trabalhar com metas maiores aí. Tá? Mas é só um exemplo, tá, do que é esse efeito composto. Pequenas mudanças diárias de hábito podem ocasionar grandes diferenças lá na frente. Em linhas gerais, é isso daqui. E a última pergunta que o John Maxwell faz para tentar ajudar as pessoas que estão querendo crescer de maneira consistente é a seguinte: você sabe quando deve melhorar? E aqui a resposta óbvia, né, que todos nós já sabemos de antemão, é hoje. Quando que você deve começar a melhorar? Hoje. A questão aqui é a gente conseguir entender que esse hoje que o Maxwell menciona, ele deve ser encarado como todos os dias. Então, não adianta você querer crescer, se desenvolver hoje e hoje de novo daqui 3 meses e hoje de novo daqui 6 meses. Isso não serve para nada. É preciso que esse hoje seja constante, que você tenha constância nas decisões que você toma. Esse hoje deve ser encarado como todos os dias. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã e assim sucessivamente. Dessa forma, você vai efetivamente conseguir crescer, conseguir se desenvolver e atingir
os seus objetivos. E aqui, gente, para terminar, eu queria trazer um exemplo concreto de uma pessoa muito famosa que nos dá uma inspiração. Tá? A vida e a obra dessa pessoa é motivo de grande inspiração, ou pelo menos deveria ser para todos nós. Eu estou me referindo aqui ao compositor John Williams, que pode ser que vocês estejam pensando, não tenho a menor ideia de quem seja, mas eu tenho certeza de que vocês estão equivocados. Todos nós, sem exceção, conhecemos, se não a pessoa, a obra de John Williams. Querem alguns exemplos? Vamos lá, vou começar com a geração mais antiga, né? A geração da minha idade. Quem não lembra das 5 notinhas musicais que ficaram extremamente famosas no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Aquelas 5 notas que faziam a ponte da comunicação entre nós, terráqueos, e os extraterrestres. Se você não chegou a assistir Contatos Imediatos do Terceiro Grau, não tem problema, vou dar outros exemplos. Quem não lembra da musiquinha apavorante do filme Tubarão? Toda vez que ele se aproximava de alguém na beira da praia. Quem não lembra das musiquinhas da série Guerra nas Estrelas, ou da série Indiana Jones, ou do clássico A Lista de Schindler, ou para a galera que é mais nova, né? A geração mais atual do que a minha, quem não lembra da trilha sonora do filme Harry Potter? Todas essas músicas maravilhosas que eu estou me referindo foram compostas por John Williams. Então tá aí a prova de que vocês conhecem, sim, John Williams. E o que é interessante na vida dele? É interessante que ele é a segunda pessoa mais indicada para receber Oscars da história da Academia de Cinema. Só ficando atrás do grande Walt Disney, né? O John Williams, ele foi indicado nada mais, nada menos do que 51 vezes para receber Oscar. Por causa dessas trilhas sonoras maravilhosas e inesquecíveis, que ele vem se dedicando a compor há mais de 60 anos. E aqui eu faço questão de ler um trecho que foi mencionado pelo próprio John Williams a respeito, quando ele foi questionado, o que o senhor faz para conseguir ter tanta consistência e tanto sucesso naquilo que o senhor desempenha? Olha a resposta. Desenvolvi, desde muito cedo, o hábito de compor algo todo dia. Coisas boas e coisas ruins. Há dias bons e há dias não tão bons, mas preencho algumas páginas até que sinta que o dia foi produtivo. Olha que coisa maravilhosa, gente.
Olha a consistência do John Williams. Olha que mentalidade maravilhosa. Olha o compromisso que ele assumiu consigo mesmo durante toda a sua vida. E qual que é a consequência? A consequência é que John Williams é John Williams. Uma pessoa que dispensa maiores apresentações. A sua obra fala por si. E aqui, para finalizar, como eu gosto sempre de terminar os meus vídeos com uma frase, uma mensagem de incentivo, gostaria de dizer, né, que a vida do John Williams, ela acaba materializando aquilo que o fundador da empresa Success.net, Michael Enger, diz. Ele fala o seguinte: se você desenvolver hábitos de sucesso, fará do sucesso um hábito. Então era isso que eu queria compartilhar hoje aqui com vocês, tá? E dizer que foi um prazer ficar esses 30 minutinhos aqui junto de vocês e que eu espero que todos nós, nessa jornada que nós estamos vivenciando aqui conjuntamente, possamos crescer, nos desenvolver cada vez com mais consistência. Um beijo carinhoso no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.